todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Empreendendo com Dados. Durante esses 5 dias, nós vamos contar com diversos cientistas e analistas de dados que criaram seu próprio negócio, seja na área da consultoria, mentoria, curso ou dentro da docência. Meu nome é Regina, sou fundadora e analista de dados do Bioestatística do Zero e também sou mentora Ecos, que é uma formação de consultores em análise de dados. E hoje estamos aqui com a nossa convidada totalmente especial, a Ana Carolina. Vou apresentar a Ana aqui, mas depois ela fala também um pouquinho, né? Ela é graduada e mestre em estatística pela UFMG. Ela atualmente é cientista de dados da Blip, trabalha como professora expert e mentora na Terra, no curso de Data Science, e ela também é fundadora da Descomplica Estatística. E também é uma divulgadora científica, né? Porque a página do Descomplica Estatística está lá no LinkedIn e no Instagram. E a gente vai deixar todas essas páginas e o LinkedIn da Ana aqui embaixo na descrição. Ana, muito obrigada por você participar, tá? A gente está muito feliz que você está aqui. Bom, olá, minha gente. Que bom estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando, né, desse projeto de vocês. Muito bom, né, estar aí com esse pessoal que está curioso para aprender um pouquinho, né, do dia a dia, saber mais. Então, vai ser um bate-papo super legal hoje. Com certeza. Ana, então, para a gente começar, conta para a gente a sua jornada profissional na área de dados. Então, como que você iniciou na área da estatística, se tornou cientista de dados e como que agora você está na área da docência também? Sim. Nossa, minha jornada começou há muito tempo atrás, assim, lá na minha 8ª série, quando eu estava fazendo ensino médio, eu falo, porque um professor meu de matemática, ele viu minha aptidão que eu tinha, né, para essa área de exatas e tudo mais, ele viu o quanto eu gostava, e tantos anos atrás ele falou que tinha esse curso de estatística, muitos anos atrás. Na época, ninguém fazia ideia do que era esse curso e tudo mais. Acabou que eu finalizei minha 8ª série, fui para o ensino médio, finalizei também. E aí, na hora de escolher o curso, eu lembrei dessa sugestão que ele tinha. Inclusive, ele é professor da PUC de estatística também. Ele dava aula para ensino fundamental e era professor. E aí, eu fui buscar esse curso. E aí, eu gostei bastante da ementa, assim, do que trazia de proposta, né? E o que eu achava mais legal é que eles falavam na época o quão versátil é essa profissão, porque a gente conversa com várias áreas diferentes, assim. E eu gostava muito de conhecer pessoas, trocar ideia, então, assim, nossa, eu acho que é uma área muito legal, porque está juntando a matemática com, né, esse poder de conhecimento de várias formações diferentes. Então, eu consegui, né, no ano seguinte, 2012, eu entrei na UFMG, que foi quando eu comecei minha graduação, e aí, a partir desse ano, eu estou aí nessa carreira de dados há mais de 10 anos, então. E lá dentro da faculdade mesmo, eu já comecei a trabalhar com dados, então eu fiz 2 anos de iniciação científica aplicada, eu fiz um projeto muito legal que chamava Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce. Então, nesses 2 anos, eu já comecei a praticar um pouco daquilo que eu estava aprendendo, né, na teoria. Fiz estágio também. De estágio, eu fui para a empresa de tecnologia. Eu fiquei numa empresa de tecnologia desse estágio, né? E eu fui contratada depois que eu formei na minha graduação. E aí lá eu comecei a trabalhar até com outras coisas super interessantes, como teoria de resposta ao item, testes adaptativos informatizados, que foi aí que eu voltei um pouquinho para a parte também, né, de tecnologia, comecei a desenvolver mais a programação ali. E foi quando também eu voltei para o mestrado, porque nessa área de educação, quando a gente trabalha nessa área de educação, o pessoal tem muito esse costume, né, de fazer mestrado, doutorado, para seguir na área. Foi quando eu voltei, e aí minha tese, né, a minha dissertação de mestrado foi nessa área de testes adaptativos informatizados. Bom, aí quando eu finalizei, né, na verdade, na época que eu estava dentro do mestrado ainda, eu fui chamado para trabalhar em uma outra empresa de educação, aqui de Belo Horizonte, trabalhando ainda com esses testes adaptativos, né, com essa tecnologia, e aí eu também fui convidada nessa época para começar a ministrar aulas para o R. Leires Belo Horizonte.
foi as meninas da organização me chamaram, né, viam a minha aptidão ali, o tanto que eu mexia com R e tudo mais, e aí eu comecei a lecionar essas aulas gratuitas para a comunidade, né, na época a gente fazia até encontros presenciais ainda, era uma delícia, várias mulheres, assim, na sala aprendendo, e aí eu fornecia cursos básicos, intermediários e avançados para essa galera. Foi quando eu comecei a pensar ali na docência, que eu vi quão legal era ensinar, né, principalmente essa parte que muita gente considera muito difícil, né, como estatística, tecnologia, né. Nessa época também, né, eu fiquei na organização do R-Letes por 4 anos, então foi bastante tempo fazendo eventos, ministrando cursos, né, fazendo é, posts também, né, de tecnologia, de R, e aí eu mudei de empresa, né, eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, mas eu entrei em uma outra área que chamava analista de performance e inteligência de negócios, porque eu vi que a área que eu trabalhava, né, de teoria de resposta ao item, era muito específica, sabe? E aí eu gostaria de expandir ainda um pouco a minha visão, trabalhar com modelos diferentes, conseguir demandas de vários tipos, porque eu gosto dessa liberdade que a gente tem, né, de modelagem, de trabalhar com tudo. Então, eu entrei nessa área, eu fiquei ali mais ou menos 1 ano e meio nessa área de negócios, trabalhando com dados do cliente, desenvolvendo análises estatísticas, né, dashes no Power BI e tudo mais. E aí foi quando, de novo, eu vi que naquela função que eu estava, eu ainda estava um pouco limitada, porque como a gente trabalhava com o cliente, né, para o cliente específico, a gente precisava muito como é que fala? Liberdade que o cliente dava, né? Então, eu fazia o que o cliente gostaria que eu fizesse. E aí foi quando eu pensei também, né, e comecei a olhar um pouquinho mais a fundo a parte de data science, para trabalhar com modelos mais complexos um pouco. Então, eu fiz essa migração para cientista de dados, eu fui para uma área de growth hacking dentro da empresa, onde eu não trabalhava com o cliente diretamente. Meu cliente é a empresa que eu trabalho, e aí eu trabalho hoje, né, com vários dados de fontes diferentes. Então, a empresa é o meu cliente, e eu consigo demanda de todas as áreas, consigo fazer essas modelagens também. E aí, nessa época, né, do R-Leires para cá, foi que eu comecei a pensar no Descomplica, porque eu também dei algumas aulas particulares para algumas pessoas, né, da UFMG, de áreas que não são, né, de exatas, pessoal querendo fazer prova de estatística, querendo aprender um pouquinho, e aí eu vi, nossa, é muito legal quando a gente ensina algo, assim, que a pessoa considera difícil, ela consegue compreender. Então, foi por esse motivo que eu criei Descomplica, né, para descomplicar esse ensino da estatística, que muitas vezes é visto como um bicho de 7 cabeças. E aí, a partir disso, né, da criação do R-Leite, né, dessas aulas, desses eventos que eu comecei a participar, vieram as outras oportunidades. Então, veio essa oportunidade também de trabalhar como professora expert, né, freelancer na Terra, né, que é essa empresa que dá esse curso de Data Science, Analytics, e aí eu estou aí hoje nessa jornada, ensinando através do Descomplica, trabalhando, né, no mercado de trabalho e nesses trabalhos freelancer, né, como professora. Sim, nossa, muito legal a tua trajetória. E quando você fez essa transição para cientista de dados, como foi? Você fez ela internamente? Você precisou fazer mais alguns cursos ou desenvolver alguma outra habilidade sem ser a técnica? Você Aham. precisava desenvolver também outra habilidade? Como que foi isso? Sim. Bom, quando eu estava trabalhando eu fiz essa migração, eu fiz de forma interna mesmo, tá? Eu fiz uma prova ali técnica mesmo, e aí eu fiz a migração. Mas para essa migração eu ainda precisei aprofundar em algumas outras coisas, como, por exemplo, ir mais naquela parte de entendimento do negócio e tudo mais. Porque no cargo anterior que eu estava, tinha uma pessoa que fazia muito isso para a gente, né? A pessoa que era o gerente, né, do que a gente chamava de célula, e aí, o gerente, ele conversava com o cliente e trazia para a gente. Então, nessa mudança de cargo, assim, eu tive que ir mais a fundo nessa exploração do problema, de tentar entender o problema do cliente, né, transformar isso para um modelo de ciência de dados. Então, sim, eu tive que desenvolver algumas outras coisas. A parte de comunicação também, né, porque no cargo de antes era a liderança que comunicava, agora não, agora eu já estava ali na frente comunicando. Então, foi preciso, sim, desenvolver essas outras habilidades também que são importantes. Mas o técnico também, né, como eu falei,
apesar de eu vir da formação estatística, eu precisei também desenvolver um pouquinho a mais da programação, que eu não fazia, eu não programava tanto, né, no cargo anterior, mas agora é programação pesada, então eu fui desenvolvendo e muita coisa a gente também vai pegando com o dia a dia a experiência, né? Acaba que a gente vai desenvolvendo ali na prática do dia a dia dos projetos. Sim, exatamente. É aquela coisa, né? O nosso diferencial fica muito evidente quando a gente consegue entender o contexto, né? Sim, total. É impressionante, independente do contexto. Mas eu noto que você aprende um pouquinho todo dia de uma área completamente diferente. Sim. Não é? Eu já me peguei estudando horas um contexto específico de um cliente, porque também não adianta você aplicar estatística e você apresenta para o teu cliente, o cliente vira assim, tá, mas do jeito que você falou, o paciente morreu. Algo assim, né? Não adianta. Ó, do jeito que você está me apresentando aí, não dá para a gente fazer um planejamento para daqui, sei lá, 20 anos. Não tem como, né? A gente precisa entender realmente o contexto, né? E quais foram os teus desafios durante toda a tua trajetória, não só na transição, mas quando você se tornou professora, começou a ministrar os cursos lá no R-Ladies, né? E você fez o mestrado antes, né? Então, para você, o mestrado foi diferencial para você conseguir ensinar melhor ou não? Porque eu conheço muita gente que fala que não, que pega na experiência mesmo. Como que foi para você? Assim, né, eu acho que o mestrado foi importante porque, principalmente pelo fato da minha maturidade, sabe? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos. E lá no início, eu aprendi algumas coisas que eu ainda não entendia muito bem para quê, como que eu ia encaixar aquilo, né? Mas aí, com a minha maturidade, né, depois de estudar 4 anos, ir para o mercado, voltar para o mestrado, isso me deu uma visão de algumas coisas que, né, nossa, era isso, agora eu entendi. Então, de certa forma, eu acredito que sim, o mestrado ajudou nesse conhecimento técnico mais aprofundado, né, de fato, de entender como funciona, mas, assim, o mestrado, né, a graduação, ela é muito teórica, então ajudou no meu conhecimento técnico, que, né, para você repassar, você tem que saber primeiro, mas não me ensinou a didática que eu precisava e tudo mais. E aí entram alguns desafios, né, de tanto, né, ser consultora, quanto dar essas aulas. Acho que o primeiro grande desafio é o medo. É o medo, mesmo fazendo graduação, mesmo fazendo mestrado, né? A gente fica assim, nossa, mas será que eu sei o suficiente, né? Será que esse povo realmente vai querer me ouvir o que eu tenho para ensinar? E se eles perguntarem algo que eu não sei responder, o que, que eu faço? Então, eu acho que o medo estava muito presente nessas etapas, e sempre vai estar, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente não está acostumado, tem muito esse medo. E outra coisa também que é bem difícil nessas etapas é a precificação. Tudo bem que no R-Leis eu dava de forma gratuita, né? Então a gente não tinha que cobrar nem nada, mas em trabalhos, né, de professora, freelancer, consultoria, né, trabalhos que a gente faz, é muito difícil precificar o nosso trabalho. E às vezes a gente sabe que merece, né, receber por aquilo, a gente está se dedicando há muito tempo, mas a gente fica assim, mas o quanto que eu cobro, né? Qual que é o valor que a pessoa vai estar disposta a pagar? Exato. Então, acho que são desafios, assim, bem grandes quando a gente está fazendo essas migrações, assim. Ah, com certeza. A gente precificar, né? A gente precisa sempre limitar, mas o quanto é demais? O quanto é de menos? Menos, sim. Será que se eu cobrar isso, eu estou me desvalorizando? Será que eu estou abusando? Sim. E aí algumas coisas dependem da tentativa e erro, né? Eu já cometi esse erro de cobrar muito barato e ter um trabalhão para entregar alguma análise e tudo mais, mas aí a gente vai aprendendo, né, com os erros e vai melhorando esses pontos aí. Com certeza. E é testar o mercado também, não adianta também você ir subindo absurdamente e ninguém vai comprar de você, então você vai testando como que está o mercado e o mercado vai mudando também, né? Na época a gente tem uma aula só de precificação e a gente tem uma calculadora própria para precificação. Já ouvi falar dessa calculadora, essa famosa. A gente bota lá tudo e gera o teu orçamento. E é sempre personalizado, né? É você que sabe o quanto o valor também, né? Exato. Às vezes você está num momento com mais tempo, menos tempo, isso varia, né? Isso é normal.
E como que você fez, Ana, para identificar essas oportunidades que surgiram para você? Como que você pensou em planejamento mesmo de carreira, de vida? Como que você enxergou essas oportunidades e pensou, tá, essa eu vou pegar porque essa está valendo. E muitas das vezes você pegou e nem foi por questão de valores, né, de dinheiro. Você pegou porque era uma Sim. oportunidade. Mas o que que você considera oportunidade? Como que você pensa nisso no longo prazo? Nossa, pergunta difícil, assim, um pouquinho, contando um pouquinho, né, da minha trajetória, eu acho que eu tive até certa sorte, né, em alguns momentos, porque foi assim, vindo, né, à medida que eu ia desenvolvendo, mas eu percebo como oportunidades, principalmente, né, essas migrações que eu fiz de trabalhar com algo muito específico para algo mais amplo, eu via muito os meus sentimentos também, sabe? O que eu queria fazer dali para frente? Será que eu queria ficar aquilo que eu estava fazendo para sempre, sabe? Então, via um pouquinho desse sentimento de não querer ficar totalmente focada, presa em algo que eu estava fazendo ali no dia a dia. Tá até insatisfeita às vezes, né? Eu falo, nossa, eu estou fazendo isso todo dia, já não aguento mais. E também dessas evoluções que eu tenho, pensamentos que eu tenho para o futuro, né? Então, à medida que eu fui vendo que propósito, na verdade, que eu fui vendo meu propósito de ensinar, né, para as pessoas, cada vez mais pessoas, e ver o que eu preciso para alcançar, né, esses propósitos, eu fui fazendo essas migrações. Então, sempre que eu vejo uma oportunidade de desenvolvimento que está alinhado com o meu sentimento, né, com o que eu quero para o futuro e com o meu propósito, eu faço essas migrações, né, desde que não afete também, porque hoje, né, com esse tempo que eu tenho no mercado e tudo mais, hoje já tenho a possibilidade de fazer escolhas, né? Então, para mim, home office já presencial já não é uma opção mais de trabalho. Então, eu posso fazer essas escolhas e sempre alinhado com o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Quem que eu quero alcançar, como, por exemplo, a minha docência. E aí eu fico sempre pensando nisso. E aí, sobre pegar ou largar, de fato, essas oportunidades, eu penso nesse propósito também, e às vezes a gente se depara muito com a síndrome da impostora, né, do medo. Então, eu tenho na minha cabeça, o lema é assim, o que você faria se não tivesse medo? Eu vi uma oportunidade, está alinhado com o propósito, está alinhado com onde eu quero chegar, e aí a gente fica, nossa, será que eu vou? É o medo, né, de não funcionar, de não dar certo. Eu falo, o que você faria se você não tivesse medo? Ah, não, se eu não tivesse medo, eu com certeza eu pegaria essa oportunidade, né? Então eu vou e pego. E eu também tenho sorte de ter algumas pessoas que me apoiam, né? Meu marido, minha mãe também é uma super apoiadora, minha família. Então, às vezes, quando eu tô com medo ainda, assim, eles dão um empurrãozinho e eu sempre vou, sabe? Nessas oportunidades que fazem sentido para mim. Sim, aí isso também ajuda demais, né, Ana? Sim, com certeza. Ajuda muito. E qual foi a questão de dar aulas? Qual foi, assim, a aula mais desafiadora, mais difícil teu? Olha, pode ser em termos da técnica que era difícil, ou então que a técnica para você é fácil, você domina, mas, nossa, para passar aquilo para as pessoas é difícil demais. Como que foi? Nossa, assim, eu acho que é muito difícil, né? Porque em estatística quase tudo é difícil para as pessoas. Eu acho que quando a gente está falando de conteúdos técnicos, que a gente precisa mostrar fórmula, cálculo matemático, né, álgebra ali, sempre é um pouco complexo, porque nem todo mundo tem a base matemática necessária, né? Eu mesma adorava matemática na escola, e mesmo assim, quando eu entrei, eu tomei um susto na faculdade. Então, eu acho que entre as aulas mais difíceis estão aquelas de conteúdo técnico pesado, de estatística, né? Que tem fórmula, que aí a gente tem que aprender alguma coisa, às vezes, como olhar para as provas, né? O raciocínio ali da construção do modelo. E eu acho que uma das aulas mais difíceis que eu já dei, eu participei do Eniquinho, que é um projeto de verão, assim, na UFMG, sabe? É um mês de aulas, assim, que a gente dá, e eu era monitora. E era muito complicado, porque tinha gente que, como é o pago, né, era pago, vinha gente de várias, como que fala, de várias áreas diferentes, formações diferentes, então era muito complicado. Aham. Quando a gente tem, assim, gente
tudo quanto é tipo de formação, né? Às vezes as pessoas não estão no mesmo nível e usar uma linguagem que seja efetiva para todo mundo é muito complexo. Então, essa foi uma das vezes mais difíceis, assim, que eu tive que experimentar, né, esse tipo de aula. Mas, em geral, são essas aulas bem técnicas mesmo. Programação também, às vezes, para quem não está acostumado, pode ser uma aula bem complexa também. Sim, eu noto que nas aulas de programação as pessoas saem muito frustradas. Sim. Nossa, e se eu te contar, assim, essa frustração é super normal. E as pessoas, quando a gente vê alguém programando, assim, como se tivesse nascido para aquilo, não vê o tanto de prática que foi necessário antes, porque na minha graduação de estatística eu tive aula de programação, eu tive uma matéria, né, de introdução a computadores, e, nossa, eu odiei a matéria, nossa, eu achava que eu nunca ia programar na minha vida, porque eu não suportava essa matéria que eu tinha. E a gente aprendeu, começou com C, né, na época, e eu tive aula de R também e tudo mais, mas eu demorei muito para virar essa chavinha de que, nossa, eu ia conseguir, eu precisava praticar e tudo mais. Inclusive, foi num dos meus estágios que eu estava sozinha, eu era a única estatística que eu precisei programar muito, que eu desenvolvi mais, porque ou eu fazia ou eu não fazia. Então, acabou que eu fiz e aí eu desenvolvi, mas é super normal essa frustração inicial da programação, é só não desistir que dá certo. Sou uma prova viva disso. Sim, e muita prática, né? Porque eu vejo muita gente também querendo ficar anotando textinho, anotando parágrafo de coisas que eu falo de programação, mas não é isso que te faz ser bom na programação. É aplicar, sim. Com certeza é aplicar e, sinceramente, passar uns perrengues também. Total. Porque exercita a sua criatividade. Sim, sim. É impressionante. Realmente, eu falo assim, você quer aprender a programar? Tudo bem, é legal você entender a função, né, o que ela faz, anota, porque tem gente que memoriza anotando mesmo, mas, sei lá, quer fazer um cálculo? Vamos supor que você está querendo somar e quer aprender a programar. Vai fazer a soma lá no código, né? Desenvolve o que você está precisando no dia a dia lá no código, para você aprender, né, esse processo, aprender também ali o raciocínio necessário para chegar no seu resultado, né? Então, prática, não tem jeito. E programar é você cortar em pedacinhos um grande problema que você tem. E você corta bem pequenininho e você vai resolvendo passo a passo, né? Aquele passinho de cada vez, né? Então... Exatamente. E no início o teu código vai ficar imenso e depois... Feio, sim. Se você abre esse código uma semana depois, nossa, você esquece, você nem sabe o que você fez. Mas é normal, depois de um tempo você vai ganhando maturidade, né, no codificar. Nossa, eu pego uns códigos antigos meus, falo, Jesus amado, eu era assim, é igual a gente vê aqueles depoimentos de Facebook, igual o Orkut, igual aqueles depoimentos que tinha no Orkut. A gente pega para olhar essas coisas antigas assim e fica com vergonha dos posts que a gente fazia, meu Deus. É isso mesmo. E, Ana, como que você se mantém atualizada nas tendências assim do mercado? Você está sempre estudando assim de forma tradicional? Você assina newsletter? Você vai em evento? Como que é o teu hobby de acompanhar tendências? Eu estudo, né, de forma tradicional, então, na empresa que eu trabalho, eles fornecem acesso à Alura, por exemplo, então eu tenho acesso a alguns cursos, eu consigo desenvolver algumas coisas, então eu sempre estou estudando um pouquinho, né, principalmente quando eu tenho que aplicar um modelo que eu nunca apliquei ou que eu não tinha visto ainda. Eu também assino alguns blogs, né, então, MIT Technology Review, sempre eu recebo umas coisas super interessantes. O The Shift também, sempre estou falando de tendências. O Medium, que é um bom lugar, né, para o pessoal posta muito, né, trabalhos analíticos, como que eles desenvolveram algumas coisas. Eu também acompanho pessoas influentes, né, no LinkedIn, no Instagram, que sempre estão postando alguma coisa, então eu vejo vários livros que estão sendo lançados, ou um conteúdo super legal, assim, que está sendo desenvolvido
por essas duas redes sociais, né? E sempre que eu preciso, eu busco referências. Então, a gente está criando um projeto e aí vai usar uma modelagem, procura referências. Eu vejo vídeo no YouTube também, às vezes para lembrar um passo, entender ali o raciocínio por trás, né, de alguma parte ali do modelo. Então, eu me utilizo de todos os tipos de fontes, assim, que eu posso. E aí, o legal é você estar em contato no dia a dia, né? Às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você recebe um e-mail ali, né, assina um blog, recebe um e-mail, separa uns 5 minutinhos para dar uma lida, para ver o que está acontecendo. Aí outras vezes você vai no YouTube, né, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas estar inserido de alguma forma é interessante para se manter atualizado, né? Ah, com certeza, com certeza. E é aquela coisa, né? Se a gente não aplica, a gente vai esquecendo. Isso que você falou, de saber a lógica por trás. Às vezes, se você utiliza algo, vai ficar meses sem utilizar. Ai, deixa eu ver. Exato, deixa eu ver um vídeo aqui no YouTube rapidinho para eu ver como é que é isso aqui. Não, e é ok, assim, às vezes a gente fica muito naquela pressão, nossa, eu tenho que saber tudo de cor. Gente, é impossível. Não dá para decorar tudo. Uma coisinha ou outra você vai esquecer e tudo bem também. Tem essas etapas, né, de revisar. Sim. Separa esse tempo mesmo, né, para você dar uma revisada, para você lembrar ali como funciona, tudo certo. Com certeza, o importante é a gente saber como lidar, né? Então, eu sei que esse modelo não se encaixa com esse tipo de dado, ou você não vai descobrir o que você está querendo da forma que você está perguntando, porque também tem isso. Nessa série, a gente está falando muito sobre clientes também, né? E a gente está chegando aqui em um denominador comum que quase todo mundo, o cliente de quase todos aqui que a gente entrevistou, ninguém sabe direito o que quer. Eu sempre tenho. Né? Então, é a nossa função falar também o que ele quer. Então, a gente traduz, a gente pega aquela mensagem confusa, né? E com a nossa experiência com outros clientes ou entendendo o contexto, né? É que a gente consegue traduzir e falar, não, então, isso aí que você falou, o que você está querendo, na verdade, é isso. É isso, exatamente. A gente tem que desenvolver, inclusive, essa habilidade, assim, essencial, até porque muitas vezes, né, a gente não está lidando com pessoas da área técnica, analítica, né? A gente está lidando com pessoas que têm problemas. E o problema dela é X. Ela não vai saber que aquilo pode ser resolvido com modelo linear e tal, né? Aí é sua função transformar isso e entender, não, você tem. Eu acho que também, às vezes, não tem problema você perguntar, é isso mesmo que eu entendi? Eu estou no caminho certo, né? Fazer esses alinhamentos é super importante para que ninguém fique frustrado no final, porque rola demais. Exatamente, né? Você fazer uns checklists, né? A gente também estava conversando sobre metodologia ágil durante essa websérie, e o principal que eu pego da metodologia ágil, que a gente ensina lá na Ecos também, é a questão de feedback, é exatamente isso que você falou. Então, ao longo do processo de consultoria ou de serviço, ou até de aprendizado, quando você está ensinando, você tem que ir perguntando. A gente faz isso no dia a dia, quando a gente está ensinando. A gente vê que a pessoa está com a cara meio feia. Sim. Né? Você fala, peraí, você está entendendo o que eu estou falando? Isso é pedir feedback, né? E alinhar, exatamente isso que você falou, né? E como que você vê as novas técnicas no mercado, assim, técnicas estatísticas mesmo? Eu sei que você trabalha com muitos contextos diferentes, né? Mas por exemplo, nesse momento, qual técnica que você está mais utilizando no momento? Qual que você está vendo por aí que está sendo uma tendência? Bom, falando sobre técnicas, né, que aparecem, é muito legal essas coisas que são desenvolvidas, a IA está em alta, os modelos de LLM estão em alta também. Então, eles são muito legais, mas assim, a gente tem que entregar valor para o negócio, né? Então, hoje eu trabalho com modelos que resolvam o problema. Então, a gente está trabalhando com modelos de clusterização, séries temporais, né? Classificação também. Então, eu não tenho um modelo assim, eu trabalho com modelo. Não, eu trabalho com resolução do problema, e aí o modelo que eu uso vai depender do problema que eu estou querendo resolver, tá?
E sim, a empresa que eu trabalho é uma empresa de tecnologia, inclusive é uma empresa que trabalha com chatbots, então tem muito texto, tem muita coisa de IA sendo desenvolvida. E aí, o que eu aproveito dessas tecnologias que vêm são tecnologias que podem facilitar o nosso dia a dia, tipo o ChatGPT, né? E aí, então, eu aplico fazendo pesquisas, acelerando alguns processos de construção de código, né? Às vezes, eu quero fazer isso, e eu não sei exatamente como fazer, eu peço uma dica para ele lá, e aí eu pego o código, valido para ver se ele está fazendo certinho, e acelerei meu processo de desenvolvimento. Então, na medida do possível que surgem essas coisas, né? Se elas forem úteis para mim e me ajudarem a resolver o problema que eu estou proposta a resolver, então eu coloco no meu dia a dia, senão vou esperar por uma oportunidade, né, de utilização. Exatamente. E isso que você falou é tão importante para quem está na área de dados entender que a gente trabalha com resolução de problemas. E a pessoa que está do outro lado, que é o seu cliente, que geralmente não trabalha com dados, ele não quer saber do seu algoritmo, Sim. da sua fórmula. Ele só quer saber se você conseguiu responder de forma científica, né, baseada em método científico, né, a dúvida dele. Uhum. Trabalhei para algumas empresas que eu fui. Cara, eu não sei para que eu fui fazer isso. Eu fui explicar sobre a Nova. Para quê? Acabou com a minha apresentação de resultados. Total. Uhum. Acabou. Era muito mais fácil você falar de média. Não fala variância, às vezes vai confundir. Fala de média, fala de desvio padrão. Isso, obviamente, se for aplicável ao problema que você está tentando resolver. Sim. Porque o mais difícil realmente é você tentar ser o mais simples possível. Nossa, sim, total. Isso é muito complicado, né? E isso é um super desafio. Muito. Você falou de chatbot, de inteligência artificial, e essa era a próxima pergunta que eu queria te fazer. Como que está inserida inteligência artificial aí no teu dia a dia? Uhum. Programadora, como professora também, como que você está utilizando assim, para otimizar o teu processo? Bom, então, eu uso a IA hoje como ferramenta de auxílio no processo de construção, né, de algoritmos, de encontrar artigos mesmo, né, hoje no ambiente de desenvolvimento, por exemplo, a VS Code, né, que a gente consegue programar lá, existem algumas extensões que já ajudam a gente na construção do código, então, de certa forma, no meu dia a dia de trabalho está envolvida nisso, né, eu acredito que, por exemplo, IA generativa vai ajudar muito para a gente conseguir desenvolver bases de dados para docência, por exemplo. Eu tenho uma base de dados aqui na empresa, eu fiz um modelo super legal, mas eu não posso mostrar porque os dados são sigilosos. Você joga lá na IA generativa, pede para ele criar uma base, né, parecida ali, semelhante, e aí você consegue distribuir esse conhecimento científico, né, para a comunidade. Então, isso já está sendo inserido ali no nosso dia a dia. E aí, como eu falei, a IA também está sendo utilizada na empresa que eu trabalho, porque a gente trabalha com textos, né, chatbots. Então, já tem coisas super legais sendo desenvolvidas, sabe, no dia a dia das conversas e tudo mais. Então, de certa forma, eu estou mergulhada um pouquinho, né, nesse contexto, assim. Exatamente. E você usa para corrigir teu código, ou você, por exemplo, o ChatGPT, você pega ele para tentar corrigir seu código, para ver se está tudo certo. Você utiliza isso também ou não? Até que para corrigir, não muito, assim. Eu uso para, por exemplo, eu preciso fazer isso. Não sei como eu faço. Peço lá pro dica para ele. Me fala assim como eu faço isso. Principalmente quando eu tenho que trocar de uma linguagem para outra, né? Às vezes você tá tão... Python, mas como que eu faço isso em R mesmo? Aí eu pego o meu código em Python, que eu queria fazer no R, e falo, olha, joga para mim, para o R. Faz o inverso. E eu também uso muito para fazer documentação, então é muito chato ficar documentando função. Então eu falo, ChatGPT, cria o documento da função aí para mim, descreve o que ela está fazendo, entendeu? Então, assim, eu uso muito nesse processo de documentação. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Já dando a ressalva para quem está assistindo, o ChatGPT ele não acerta 100%, né? E ele erra bastante. Então, você como pesquisador e tudo mais, tem a obrigação, se for um código, se for um texto que você pesquisou através dele, de validar as informações, porque ele também dá informações incorretas, tá? Então, tomem muito cuidado na utilização dele. Exatamente. Eu chamo o ChatGPT de meu estagiário. Sim. Me dá as mancadas
Realmente, você tem é quase um estagiário mesmo, porque você tem que explicar os mínimos detalhes. Se você não explicar uma coisinha, provavelmente vai sair errado. Vai dar errado. E aí você é estagiário e você passa para ele as partes chatas, né? Documentação, às vezes transformar uma coisa para outra, é o simples. Exatamente. Teve uma vez que eu estava querendo, não estava rodando o meu código, eu não estava sabendo aonde que estava o erro. Aqueles momentos que sua cabeça já está assim, né? Imensa, que você está programando o dia inteiro. Joguei no chat GPT, eu descobri, acabou que ele não descobriu, eu descobri que era um parêntese. E eu fiquei exatamente... Nossa, acontece muito. Eu fiquei 26 minutos interagindo com o chat para ele descobrir, e ele não descobriu. Quem descobriu fui eu no final. Eu uso, às vezes, por exemplo, deu um erro no meu código que eu não faço ideia do que é. Aí você joga um erro lá, às vezes ele sabe o que é, às vezes não, né? Mas ele auxilia aí no nosso dia a dia, de certa forma. Não, com certeza é uma boa, né? Ele facilita e agiliza o nosso processo, né? E tem alguma novidade assim no mercado, sem ser a inteligência artificial, que você está levando para as suas aulas, ou então para a tua empresa? Seja novidade, não precisa ser apenas em tecnologia, mas novidade em novas skills, ou novas aulas mesmo, ou novas ferramentas que você tá levando? Acho que não necessariamente, assim, eu sempre falo que, além do técnico, né, porque quando a gente fala de ciência, de análise, as pessoas pensam muito no técnico, na estatística. Só que existem outras habilidades que são essenciais, que a gente já falou aqui um pouco, né? Primeiro, saber ouvir, que é o que a gente conversou sobre entender o problema, né? Conseguir captar a mensagem da outra pessoa. A gente também tem a parte de saber contar e saber falar, que é a parte de storytelling, de comunicação, de passar a sua mensagem dos dados, né, para as pessoas, então isso é importante também. Aprender um pouquinho, né, quando a gente fala de docência, uma coisa que eu tento, às vezes, passar para algumas pessoas é um pouquinho do conhecimento de como o nosso cérebro funciona. Talvez seja uma novidade que as pessoas, às vezes, não se ligam tanto, mas se a gente aprende, né, como a gente absorve as informações, como que quanto tempo a gente consegue ficar prestando atenção em um tipo de formato, né, de conteúdo e tudo mais, a gente consegue transmitir melhor a nossa mensagem. Então, de certa forma, eu tento sempre estudar um pouquinho sobre isso, ou falar um pouquinho sobre isso com as pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de apresentação de resultados, para que elas possam ter esse conhecimento. Você não vai colocar um slide com 30 mil linhas, palavras ali, que ninguém vai prestar atenção em nada. É igual você falou de falar sobre a Nova com o pessoal que não entende nada. Você não vai ficar ali colocando... Você não vai fazer um slide de apresentação de resultados para o seu cliente com 60 páginas, né? Então, eu acho que são esses detalhes, assim, que às vezes fazem a diferença, sabe? Mas ferramenta específica, acho que não. Além do chat GPT, acho que não, né? De IAS, não. Sim, não, e essa questão que você falou de apresentação de resultados é essencial, né? E isso também é muito importante de você entender como que o cérebro funciona. Porque a gente já nota, quem ensina já nota que metáfora funciona muito bem. Sim, é muito bom. Se você pega uma metáfora do mundo da pessoa, então no contexto do problema da pessoa, melhora 200%, né? E com isso vai gerando também dentro da cabeça dela algumas perguntas que vão nortear o entendimento dela. Isso é muito bom. E quando a gente fala de apresentação, isso que você falou também, e tem algumas aulas, né, sobre storytelling com dados no teu canal, né? Tem. E quando a gente fala de apresentação, você realmente contar uma história, inserir aquilo num contexto faz muita diferença. E isso que você falou de slide é fenomenal. Eu vejo de gente pegando um texto e colando no slide, nossa, não consigo nem falar. É muita gente, né? E quando você entende
que você precisa de ter, no mínimo, uma tabela, mas não pode ser só tabela, tem que ser uma tabela estilizada para você ir guiando os olhos da pessoa. Então, eu sei que o cérebro funciona da seguinte forma, a gente começa a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a informação mais importante eu vou botar no canto esquerdo em cima. Sim. E assim por diante. Então, isso ajuda demais, né, na hora de você resolver problemas, né? E até falando, puxando um gancho sobre experiência do cliente, né? Porque quando ele nota que está difícil até de entender uma pessoa que ele contratou, né, seja em aula, seja em consultoria, seja em serviço, a experiência dele vai ficando ruim. Vai. Né? E ele lembra disso, e ele fica mais traumatizado ainda. Realmente. Né? E isso impacta em diversas coisas, não só impacta não só no seu serviço em si, mas no quanto ele sai encantado, né? Eu falo muito também daquele livro da Disney, esqueci o nome dela, mas é Como Encantar Clientes, né? Então, vai muito da questão do encantar, então você perde esse encantamento, e com isso você perde indicações, né? Você perde aquele limiar em que você poderia pedir um depoimento da pessoa, mas você perde esse momento que a pessoa ela já está desgastada, mesmo o seu serviço tendo sido bom, ela não vai, no máximo vai falar, valeu. Obrigada. E é isso. Exatamente, né? Sim, concordo demais. E, Ana, para a gente finalizar aqui, para quem está iniciando no mercado de dados, né, seja como analista, cientista, na área que seja, mas que mexa com dados, o que você acha que devem ser os primeiros passos para se tornar ou um consultor, ou um professor, ou um cientista de dados em uma empresa, né? Quais são os primeiros passos que essa pessoa deve ter? Não só em questão técnica também, mas em questão de skill, soft skill, de planejamento, o que você enxerga como sendo as potencialidades? Tá. Bom, a primeira coisa é a gente pensar na análise, né, na entrega, como uma resolução de problemas, né? Então, aprender a resolver problemas e não só ajustar modelos. Então, toda análise que você for fazer, mesmo que seja simples, né? Um gráfico, uma tabela que você está desenvolvendo, para que você está fazendo aquilo? Qual que é o problema que você vai responder com aquela tabela, né? Então, onde que eu quero chegar? Porque aí a gente você vai ser um profissional que vai evitar esses exageros. Tudo bem que no processo de análise a gente precisa desenvolver muito mais coisas do que o resultado, né, para guiar na nossa análise. Mas não adianta perder tempo querendo enfeitar demais, né? Igual aquelas capas do Word Art de antigamente. Não adianta perder tempo, né, com esses enfeites desnecessários, porque não vai agregar valor para você, não vai agregar valor para o seu cliente e não vai agregar valor na sua carreira profissional, tá? Então, aprenda a resolver problemas e foque, né? Hoje a gente tem, o tempo é muito pouco para o que a gente quer fazer, então, foque. E aí a gente entra no próximo passo, que é defina seu objetivo. Uma vez que você tem esse problema definido, cria um roteiro de análise para você seguir. É muito comum, né, a gente como consultor, como docente ou como cientista, a gente ficar ansioso pelo tanto de coisas que a gente precisa desenvolver e entregar. Então, se a gente tem um roteiro de tudo que a gente precisa fazer, né, um checklist, facilita muito a nossa vida. Então, minha pergunta é essa: tem minha base, né? Eu sei qual que são minhas variáveis. Escreve ali, não, próximo passo, exploratória. Às vezes, se você puder também até definir quais são as visualizações que você vai fazer para responder as perguntas que você tem. Não, eu tenho essa pergunta, eu vou responder com um gráfico de linhas. Eu tenho um gráfico de barras já funciona. Então, direcionar ali, planejar as suas etapas, né, de análise ajuda muito. E consultor, né, cientista, gente que trabalha em empresa, qualquer pessoa, a gente tem que aprender a planejar as nossas atividades. Então, começar ali, né, ter esse roteiro já vai ajudar. Nossa, eu tenho 10 etapas na minha lista, então vou precisar, sei lá, de uma semana. Planejar essas atividades é importante, né, para a gente pensar em prazo, tempo gasto. Não, eu sei que na exploratória eu tenho 5 passos, então vou precisar de 2 dias. Então, planejar as atividades e calcular o tempo que a gente está gastando, né, é muito importante para
para essas etapas de consultoria, de trabalhar a empresa também, porque tempo é dinheiro. Bom, pensar, eu acho que uma coisa que a gente também tem que pensar é que a gente não precisa saber tudo, tá? Principalmente se você está virando consultor ou está entrando como júnior, né? Posições mais assim, júniores mesmo dentro das empresas, não precisa saber tudo, muita coisa vem com a experiência também, tá? Mas se você quer virar um consultor, seja muito bom em alguma coisa, né, no básico ali, às vezes em teste de hipótese e tudo mais, e dê a consultoria do que você sabe, e aí vai desenvolvendo as outras coisas, né? A gente não precisa saber tudo de cor, assim, 100%, ninguém sabe 100% de tudo, sabe? Então, não precisa tentar abraçar o mundo de uma vez nesse início da sua jornada. Outra coisa que é muito legal é consumir conteúdo de pessoas que já trabalham na área, que estão naquele cargo dos sonhos por você. Então, se inspirar nessas pessoas, ver o que elas contam do dia a dia, como que é o processo, ver quais formações elas estão fazendo para você fazer também, né? Ver, assim, em que elas estão ligadas, para você saber o que você tem que estar ligado também quando for fazer, né, uma entrevista, ou quando for conversar com alguém, né, sobre um tipo de modelo, enfim. Então, consumir conteúdos, estar inserido nesse mundo é super importante para quem está, não só para quem está no início, mas para quem está dentro da área hoje em dia também. Eu vou falar do básico, né, que estatística, todo mundo precisa saber a estatística bem estruturada, né, e a programação, assim, eu acho que o mundo é tecnologia, né? Tá virando tecnologia. Então, saber programar R, Python, Julia, não, tanto faz. Saber uma linguagem de programação é super importante e vai ser requisito básico daqui a uns anos, sabe? Então, é importante. E o outro ponto, assim, eu acho que é desenvolver essas habilidades, né? Essas que a gente chama de soft skills, que é comunicação, storytelling, desenvolver a sua fala também, né? Que às vezes a gente não está acostumado, né, a se expor tanto, a mostrar o resultado. Então, ter esses tempos, né, dedicado para desenvolver essas habilidades de comunicação, oratória, são muito importantes também para vender o seu trabalho e mostrar o seu valor para as pessoas, assim. Então, é muita coisa, mas assim, a gente vai aprendendo com o tempo, não se desesperem. Com certeza. E a pergunta que não quer calar agora, R ou Python? Ou eu uso as duas. Não, eu sou do time, os dois, assim, ó. Hoje em dia, pelo meu trabalho, né, dentro da empresa que eu trabalho, a gente usa Python, na verdade, PySpark, que é uma linguagem para a nuvem. Então, todos os dias eu estou trabalhando com Python, mas sempre que eu posto lá no Descomplica, né, eu tento trazer R e tal, mexer um pouquinho para que R foi a linguagem que eu aprendi durante minha graduação e que dei aulas, né, durante muito tempo. Inclusive, eu já começo a ver algumas coisas interessantes, porque o próprio R, né, RStudio, né, eles transformaram, né, o nome da empresa para POSIT para que pudesse, né, usar as duas linguagens. Então, hoje a gente já pode pensar ali em estruturas de análise que utilizam o melhor das duas ferramentas. Então, R e Python, tá? R e Python. R e Python. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, Ana. Ana, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Muito bom mesmo conhecer uma parte da sua história, né? Muito bom. E a gente vai deixar todas as tuas redes aqui linkadas no YouTube, tá? Para quem quiser te seguir, conhecer ainda mais o seu trabalho. Lembrando que a Formação Ecos vai estar com matrículas abertas na próxima semana e a gente espera vocês e fiquem ligados também no nosso grupo VIP. Bom, Ana, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Sim. Tchauzinho, gente. Tchau. Até mais.